Hoje a gente vai falar com um empreendedor raiz, um cara que construiu uma empresa do zero em 2 anos e saiu do zero de faturamento para mais de 2,5 milhões de faturamento ano, além de tornar uma empresa altamente lucrativa. Esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que a gente vai fazer com empreendedores raiz, que estão nas trincheiras, que além de faturar, lucram muito e fazem esse país se movimentar. Bora lá? E aí, piazada? Bem-vindo a Café com Negócios, mais um vídeo daqueles para falar de papo raiz, falar de um negócio como ele é. E hoje a gente tá com um convidado aqui. Antes de mais nada, para você que tá ouvindo aí pela primeira vez, se inscreve no canal. A gente sempre vai trazer conteúdo animal para você sobre business, sobre estratégia, sobre o tático do negócio, nada de frufru. Então segue nós no canal aí e se no final você curtir esse vídeo, curte aí e compartilha com a galera que vai fazer bastante diferença. Bom, Guilherme, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite aí, obrigado por estar aqui, né? Boa. Cara, eu queria que você começasse falando um pouquinho do que você faz. Como é que é a tua vida? Tipo assim, como empreendedor, quais são as suas prioridades e como é que é teu dia a dia e um pouquinho da Trimind também para contextualizar nosso público. Legal. Cara, acho que para dar um contexto, eu sigo uma rotina, sou um cara que tem como viés a disciplina, né? No primeiro lugar. Então, procuro ter uma rotina de acordar sempre no mesmo horário. Eu acordo, faço minha oração, meditação, enfim, depois sempre estou dando uma lida a alguma coisa. Aí eu vou treinar, cuido do corpo e sempre consumindo podcast, principalmente. Tenho pelo menos como critério, assim, consumir 2 horas entre leitura e podcast de conteúdo novo todo dia. 2 horas por dia? Pelo menos umas 2 horas, assim, por dia. Até no final de semana, às vezes. Final de semana, emenda um pouquinho mais. E acho que isso fez com que mudasse a minha vida totalmente, né? Minha percepção sobre negócios e tal. Então, isso é a base da minha rotina, que eu diria que fez com que os negócios dessem muito certo, assim, nos últimos 2 anos. Antes de entrar na empresa, um pouquinho mais sobre você, porque eu acho que por trás de toda grande empresa, cara, tem um grande empreendedor, uma grande empreendedora. O que você atribui à tua virada de chave? Porque você teve uma carreira num negócio, depois você abriu a tua própria empresa, mas eu acho que a grande virada de chave foi depois que saiu dessa empresa, né? Sim. Então, se puder só contar o finalzinho, assim, o que você já fez, e falar, cara, eu virei de chave com esse tipo de conteúdo e algumas características que você desenvolveu. Cara, acho que virou a chave quando, primeiro, o processo de autoconhecimento eu acho que é o principal. Quando você passa a entender quem você é e aceita quem você é na prática, assim, sabe? Acho que foi um dia que eu fiquei com vergonha de quem eu era. Quando você se descobre e aí descobre os seus pontos negativos, eu senti muita vergonha. Falei, cara, não posso ser esse cara, esse bosta que eu sou. Aí daquele dia em diante eu falei, não, como é que eu faço agora para ser uma pessoa decente, uma pessoa boa, né? Eu acho que, para dar um contexto simples, eu achava, até pelo meu histórico profissional, que eu chego num patamar em que eu não precisava mais, por exemplo, buscar tanto conhecimento, porque eu era um cara autossuficiente demais. A autossuficiência causa muito isso, né? Autossuficiência / ego. Então teve um momento em que eu descobri que eu falei, não, na verdade eu sou um bosta, eu preciso aprender muito, foi por isso que eu quebrei, foi por isso que eu estou me dando mal em algumas áreas da minha vida e preciso corrigir. Então eu virei uma chave e aí esse processo de disciplina. O que aconteceu exatamente ali para virar essa chave? Porque acho que o nome disso, mais simples, seria autoconhecimento, né? Você percebeu o impacto na tua vida daquela característica que você tinha, daqueles hábitos que você tinha. Mas alguma coisa aconteceu ali, você não acordou um dia e falou, puta, toda a minha vida eu tenho que ir para um outro caminho. Como é que foi? Começa quando a gente quebrou, né? A gente montou um negócio, ficou devendo lá quando quebramos economicamente, que a gente costuma dizer financeiramente, não economicamente. Do dia para noite a gente estava devendo, sei lá, 500 mil, 1 milhão. E aí, naquele dia eu falei, puta, o que eu fiz de errado, né? Onde é que eu errei nisso aqui? E aí eu não sabia as respostas, e tinha um sócio investidor, e ele falou, cara, você sabe o que é capital de giro? Eu falei, claro que eu sei, eu sempre dizia que sabia tudo, né? Ele falou, então me explica, né? Até hoje eu faço essa pergunta para meus funcionários, e aí eu não sabia explicar direito, ele falou, não é nada disso, você tem que aprender, você não sabe nada, em outras palavras, ele não falou isso, né? Você é um bosta, vai estudar, você não sabe nem porque você quebrou. Entendeu? E aí eu falei, caralho, fudeu legal, assim, né? Você só parou pra ver no momento de queda, né? Porque quando tava bem, tava subindo, você nem parava pra se questionar. Quando você tá bem, né? O nosso amigo Juninho fala muito isso, né? Tempos difíceis formam homens bons, né? Homens fortes, né? Então, como a gente tava bem, cara, não achava que tava fazendo algo errado, né? Tava tudo certo. Até que a gente levou um tombo e aí eu falei, puta merda, fudeu, não sei nada. Então ele foi uma virada de chave. Daí a gente se recuperou. Passou 3 anos, a gente se recuperou e quando a gente estava novamente, apago as contas, na verdade, né? A gente estava estabilizado novamente, eu falei, cara, vou sair desse negócio porque acho que eu sou 880 demais. De fato, o meu sócio dizia, você é o cara que traz as alegrias e traz as tristezas. Então, eu era alto e baixo porque eu trazia projetos que davam muita grana e às vezes eu quebrava a empresa. E aí eu falei, cara, eu preciso sair para deixar a coisa acontecer. Então, aconteceu, eu acabei saindo, aí foi uma história legal, porque daí eu fui fazer muito curso, eu entendi
né? E ele foi um cara que me falou um negócio que até hoje mudou minha vida. Ele falou, cara, sócio que para mim é um professor, é um mago, assim, né? Um mestre. Ele falou, cara, você é bom pra caralho, mas o maior problema seu é você mesmo. O maior desafio é você mesmo, é o seu ego. Filósofo, e aí né, foi foda, assim, bateu pra caralho. Aí eu fui fazer curso de coach, analista comportamental, PNL. Aí emergi, daí fiz Empretec. E aí fui me descobrindo. O processo de autoconhecimento se deu em razão disso. Quando você faz coaching, Empretec, principalmente, que é animal, PNL e tal, você se descobre. Daí você fala, caralho, na verdade, cara, principalmente no Empretec, eu, sou muito mais bosta do que eu achei que era. Aí fudeu, aí veio a mudança, o processo de mudança. E aquele negócio, né, cara, a dádiva da ignorância, né? Quando você não sabe que não sabe, você acha que sabe tudo. É. Você só para pra perceber que você não sabe nada quando você começa a aprender. É loucura isso, né? Tem uma frase que diz o seguinte, a humildade é que desbloqueia a tolice. Então, você não tem como desbloquear a tolice se você não tiver humildade, né? Muito bom. Cara, aqui no canal a gente é bem papo raiz, assim, sabe? É bem direto ao ponto e sem muita frescura. Sobre a TreeMind hoje. Hoje a TreeMind, fatura milhões, tem um lucro excepcional, tem um valuation gigante, tem, quase 50 pessoas diretamente ou indiretamente ligados à operação. Cara, o que você atribui teu perfil, esse comportamento, ao sucesso do negócio? Antes de entrar exatamente no negócio. Mas assim, cara, não, eu acho que o meu perfil XYZ aqui foi o que puxou o negócio e se eu tivesse aquele mesmo perfil, talvez seria diferente. Cara, eu acho que o principal foi olhar muito para os números relacionados principalmente ao lucro do negócio. Sempre cuidei muito do negócio não escalar numa velocidade em que ele não desse lucro, mas sim escalar numa velocidade em que o lucro acompanhasse. Ou seja, a última linha tinha que dar, eu sempre falo em 30% para todo time, tem que dar 30% líquido. Sempre busquei muito isso. 30% é alto pra caramba. Né? E sempre busquei muito isso e acho que isso foi talvez um dos principais indicadores para que o negócio seguisse crescendo com qualidade. Talvez esse seja o principal diferencial que fez com que o negócio crescesse rápido em 2 anos com saúde. Mas se olhar para trás e falar, certamente o negócio funciona mais quando você tem mais acertos do que erros. É meio clássico, meio clichê dizer isso. A gente errou em muitos momentos, errou rápido, e quando errou, o erro geralmente ele custa, costumo dizer, 3, 4 meses do teu lucro. Então comprometi o lucro em alguns momentos, mas os acertos, principalmente assim, acho que a segurança não, mas o feeling um pouquinho da ousadia, de seguir um pouco da intuição, assim, sabe? A intuição com base em números, a intuição com razão, assim, mesclar as duas coisas, né? Que me dava segurança para tomar decisão, que fazia com que a empresa seguisse saudável. Acho que isso são os 2 principais critérios aí. Muito bom, cara. Agora, assim, tem muito negócio, você vê aqui, principalmente negócios digitais, né? Que falam muito de faturamento, né? E hoje a TreeMind é a maior agência de marketing jurídico do Brasil e tem faturamentos na casa dos milhões. Mas e lucro, cara? Você falou de 30% e tudo mais. Além do faturamento, que é muito bonito dizer, né? Acho que fica muito legal num título de vídeo, né? Faturei 1 milhão aos 14 anos. Mas e dinheiro no bolso, né? Porque tu não empreende só para fazer uma capa de revista. Tu empreende para gerar valor para a sociedade, para criar um negócio e para ter lucro para a gente também, para crescer como pessoa. Como é que é a tua gestão do lucro no dia a dia? Assim? Quais são as rotinas ou hábitos ou algumas coisas internas da empresa que você fala, não, isso aqui faz a empresa ser lucrativa? Porque tem agência que não é lucrativa. Sim. Como é que a TreeMind é mais lucrativa que a maioria disparado? Cara, acho que tem 2 coisas ali que, ao meu ver, fazem toda a diferença, né? Conversando com outros, até donos de agência, mesmo segmento, enfim, até segmentos semelhantes. A primeira é aprender que, cara, o comercial é o coração do negócio. Dinheiro, geração de receita, né? Caixa entrando o tempo todo é o coração do negócio. Então, se o comercial não está bem estruturado, você está fudido, sempre. Porque qualquer situação em que, por exemplo, você é o próprio comercial da empresa, né? Você tira férias, fode teu comercial. Você cria sempre um buraco no teu negócio, você se ferra. Então, eu tenho uma teoria que ela é um pouquinho, às vezes, contraditória com o pensamento de muitos empresários, que é assim, cara, venda, venda, venda. Se você não conseguir entregar com tanta qualidade, dá tempo de corrigir porque você tem dinheiro em caixa. Tá? Não adianta dizer, eu tenho uma administração perfeita, eu vou arrumar os processos antes de sair vendendo. Para com isso. Vende e depois entrega. Sabe? Venda, entrega e depois administra. Eu gosto de uma analogia, fazendo uma construção de uma casa, né? Fazer uma construção de uma casa num quadrado, diria assim, venda é a primeira parede que você tem que subir. Ela se mantém sozinha, mas se bater um vento muito forte, ela cai. Depois você puxa aqui a entrega, né? Então você puxa a segunda paredinha. Opa, já fica um pouco mais forte. Mas se bater um vento muito forte também, vai encanar, ela vai cair. A terceira é a administração. Sabe? Aí você ficou mais forte. E a quarta parede seria aquela lapidação, de fato, né? Você ter equipes estruturadas, vários departamentos, e aí tua casa não cai mais. Então acho que ela começa com a primeira, que é vender. Para mim, vender é fundamental,
tem que vender, tem que gerar caixa, porque é o que te mantém vivo quando você erra. E tem que vender bem, né? Tem que vender bem, tem vender gente com qualidade. que vende, mas vende um produto que tem baixa lucratividade, um ticket errado, né? Exatamente. Então acho que esse é o primeiro ponto. E o segundo, para mim, assim, quando eu quebrei, eu aprendi uma coisa. Olha para um indicador, simplifica indicadores para que você consiga fazer um negócio dar lucro e fica fácil de você gerir ele. Então o indicador que eu olho hoje é o indicador do custo mais elevado da empresa, que são pessoas. Nosso indicador é bem simples, posso compartilhar, é 30%. A gente olha sempre para ele. Porque eu aprendi que esse indicador ele destrinchava, se eu me perdesse nele, em vários outros. Então, puxa, agora está batendo 40%. O que isso indica? Cara, eu vou ter mais gasto de luz, computador, ajuda de custo, sabe? Eventualmente processo lá na frente, custo jurídico, um monte de custo está relacionado ao seu maior custo. Ou melhor, um monte de despesas que você não está esperando, porque o custo está diretamente relacionado à prestação do serviço, despesas novas, despesas que você não imaginava, despesas que a gente costuma dizer invisíveis. Você vai, muita gente. Estão relacionadas ao seu principal custo. É uma linha de raciocínio um pouquinho... Você pega o teu principal custo e fala, cara, se eu errar nesse aqui, custa 30%. Tudo vai representar. Então eu cuido dele com muito cuidado, porque eu sei que se eu cuidar dele, lá no final tem lucro. Se eu não cuidar dele, o bicho pega e pode ser que no final não lucre nada e só fature. Animal. Agora, assim, agências têm uma visão assim, meio ruim do modelo de negócio da agência, sabe? Eu acho que o ticket médio não paga o valor de fazer um bom trabalho normalmente. A grande maioria das vezes eu acho que o modelo da agência é falido, na verdade. E tem vários casos notórios aí que comprovam isso. A Trimind, hoje, ela é 100%, ou praticamente 100% focada em jurídico. Quanto disso, o que nos bastidores realmente quer dizer ser especialista? Tipo assim, você consegue escalar mais rápido? O que muda? E isso seria uma dica que você daria para outras pessoas que querem trabalhar com marketing? Ou não? Tem uma coisa diferente que você diria sobre isso? Cara, acho que são 2 pontos aí, né? A primeira questão, o fator especialista hoje tá muito comum, né? As pessoas se dizerem especialistas em alguma coisa. E quando você diz especialista, parece que você tem que ser o maior especialista. Isso é uma grande balela. Você não precisa ser o maior especialista, você tem que se sentir um especialista naquilo, com base, inclusive, você pode até se comparar com outras pessoas do mercado, mas com base no teu conhecimento inicial. Então você fala assim, cara, eu tô há 2 anos nessa parada e o que eu faço hoje, o que eu entendo hoje, é muito maior com base em testes e validação. Você não pode ser só teoria. Eu li mais 2, 3 livros, então eu sou um especialista. Não vale porra nenhuma. O que você executou, o que você errou, daí você pode se dizer um especialista depois de 2 anos e principalmente baseado em resultado. Então, tenho esta teoria, validei ela e ela trouxe resultado para o meu cliente. Então você pode se dizer um especialista naquilo. Você não precisa ser o maior do Brasil, não precisa ter medo, você pode se intitular um especialista numa coisa, sabe, de uma área que tem um monte de especialistas e não tem problema algum nisso. Tem mais a ver com resultado do que com título, né? Por que isso? Porque isso vai te encher de segurança, vai te encher de condição de você falar. E as pessoas sentem isso, elas percebem quando você domina o conhecimento, quando você não gagueja para falar, elas percebem a sua força na fala e o quanto você se mostra inteligente naquilo. Vários momentos eu já falei sobre coisas que eu nem tinha certeza. E que eu meio que, só que eu era tão forte, tão contundente na fala, autoconfiante naquilo que eu estava falando, e que mesmo sem saber que eu estava errado naquele momento, eu estava falando besteira, a pessoa comprava aquilo, ainda mais advogado. Falou com muita convicção, muita convicção, exatamente, o cara comprava. Então acho que isso é um ponto da questão do especialista que transmite isso para outros negócios, para qualquer outro negócio. E o segundo ponto que você falou, que está relacionado a... Não, a lucratividade em ser especialista, né? Perfeito. Aí a lucratividade ela surge, ao meu ver, aí tem um paradoxo na minha cabeça, que assim, é a questão do preço. Para mim a lucratividade está muito relacionada ao pricing, né? Porque tem assim, você acha às vezes que, se eu vender mais barato, eu vou vender para mais pessoas. Ou se eu vender para mais caro, eu vou vender para menos e não vou conseguir sobreviver, não vou fechar com muitos clientes, enfim. Então, para mim é um pouco errôneo isso, tá? O que eu considero? Eu considero o seguinte, você tem uma força, você tem uma capacidade, é uma capacidade limitada, entende isso? A capacidade limitada de vender, certo? Então se a tua capacidade é limitada de vender, eu não começaria fazendo o meu preço, formando o meu preço com base no mercado, mas sim pela minha necessidade de receita. Então eu olho assim e falo, cara, eu preciso ter aqui, sei lá, na minha agência, um designer, um growth hacker, sabe, um social media e um gerente. Quanto esses caras precisam receber? Se esses caras ficarem comigo, cada um precisa receber 3, 4 mil. Então você vai chegar ao teu custo. Quanto você quer tirar por mês? Eu quero tirar mais 5, 6, 7, 8, enfim, que seja. Aí você chega num custo de 30, ok. Quantos clientes você consegue atender? Cara, 10 clientes. Então assim, não adianta, você tem que ter no mínimo um cliente pagando 3 conto. Então no começo a gente fez isso, que é uma linha que a gente fala das despesas ordinárias e... qual que é outro conceito? Ordinárias e... As despesas eventuais? Não, é ordinária e esqueci o outro nome, mas agora sim, no começo você tem que cobrar para pagar, para viver bem, então você tem que cobrar muito do cliente, você tem que extrair mais dele, e não o inverso. As empresas geralmente começam cobrando menos para depois aumentar
É inverso. Na minha cabeça, não. Você tem que começar fazendo o mais difícil. Você tem que falar com 10 clientes para fechar um cliente que vai acreditar que vai pagar 3 conto no mês de FII. E não começar cobrando milão. Eu fui fazer assim, inverter, né? Fui cobrar 1 milão depois de muito tempo. No começo eu só cobrava no mínimo 3 conto. Não é normal essa lógica, né? Porque normalmente você parte do mercado, né? Puta, quanto que o meu concorrente cobra? Quanto que o meu cliente estaria disposto a pagar, né? E essa lógica, depois vai tentar compartimentar dentro do teu custo, né? Você vai no fim... E daí você pode ser que dê... Você bate no que você precisa. É 2 formas de calcular. Você fala, cara, é muito comum as pessoas falarem assim, mas você tem que saber quanto vale teu tempo. Isso é uma balela do caralho. Você não tem que saber quanto vale teu tempo pelo que você investiu na tua vida e tal. Você não vai conseguir calcular isso aí. Você tem que calcular o seguinte, fala, cara, quanto você ganha hoje? Quanto você precisa para viver hoje? Legal. Eu preciso para viver 3 conto. Beleza. Quantas horas você tem por semana? 40 horas. Então divide 40 vezes 4, 160, 3 conto, divide por isso aí. Então você vai saber o custo da tua hora, é o mínimo aquilo ali. Mas quanto você quer ganhar? Eu quero ganhar 10 conto. Ok, então você vai dividir o 10 conto pela mesma quantidade de horas. Você vai falar assim, isso aqui é o mínimo, eu não negocio abaixo disso. Mas o que eu quero mesmo é isso aqui. Então o que eu tenho que fazer para sair desse ponto A, né, da tua hora mais barata até o ponto B? Só que você tem que começar, se você tiver que viver, cara, você precisa de 10 conto para viver. Pra pagar a escolinha da filha, cartão de crédito, as dívidas que você se meteu. Você tem que ir atrás do mais difícil. E se você tiver muito claro aquilo e muito confiante, você consegue. Faz sentido pra cacete, cara. Às vezes a lógica do negócio é mais simples do que você imagina, né? Tenta complexar demais, mas, cara, quanto você precisa, quanto que o negócio precisa faturar para pagar a estrutura, quanto que eu preciso para sobreviver e cascatear para uma realidade que entre no modelo de negócio. E é importante ser realista nisso, né? Porque às vezes o cara fala, não, vou pegar 20 clientes. Você não vai conseguir 20 clientes, cara. Vai na realidade. 2 meses. Vai na realidade. Agora sim, Gui, partindo assim pro tático do crescimento, né? O que você atribui principalmente o crescimento da TreeMind? E assim, o crescimento rápido, né? Porque hoje a gente fala de uma empresa que tem 2 anos. 2 anos? 2 anos. Fatura quanto? Agora tá na casa de 200k mês, né? Tá, 2 milhões e meio ano e lucra aí seus 30%, então lucra bem. O que atribui o principal ao crescimento? Né? Para o cara que está começando, às vezes tem uma agência ou está pensando em empreender, cara, essas são as principais coisas que se você quiser começar a fazer as mesmas coisas que eu fiz, venha por aqui, segue esse caminho. Legal. Primeiro assim, para você cobrar bem, você tem que gerar valor. Então a gente teve alguns acertos que eu acho que foram muito legais, desde a geração de conteúdo, né? Então só esse ano, você entrar no nosso blog da TreeMind, foram mais de 160 conteúdos publicados em texto. Vídeos no YouTube, você entrar no nosso canal também, em um ano a gente publicou mais de 160 vídeos. É o maior do Brasil. Curso de graça. Também, né? De vídeo sim, acho que nós somos a maior. Tem mais de 170 vídeos no canal. Podcast, estamos chegando no número 50 de podcast, então acho que eu como CEO me dediquei bastante para gerar muito conteúdo, sabe? Com uma certa oscilação, o pior nosso é o Instagram, por exemplo, então eu gastei muita energia naquilo que eu achava que de fato geraria mais retorno, de certa forma a gente um pouco acertou. Então o cliente que paga mais, ele investiga mais. O cliente que vai pagar um fee de 3, 4, 5 mil, ele vai investigar mais. E quando ele vai investigar, ele sente um pouco de segurança. Ele fala, os caras não são brincadeira, tem alguns inscritos no YouTube, tá legal, tem bastante vídeo, os caras entregam valor, são consistentes. Então para você cobrar mais, você tem que gerar mais valor. Isso é fato, acho que esse é o primeiro ponto. E o segundo, certamente, que eu diria que corre junto com isso, é ter uma boa equipe comercial. É você não depender, por menor que seja a sua empresa, acho que a equipe mais importante é a equipe comercial, como eu falei no começo do vídeo. Tem que ter um comercial com faca, sabe, com a faca no dente mesmo. E esse cara você tem que estar na reunião semanal com ele. A única equipe que eu não falho, basicamente, assim, toda semana, é a equipe comercial. Porque se eu falho uma semana, ele cria um buraco de uma semana, aquilo muito rapidamente passa para 2, passa para 3, e aquela venda que faltou vai me comer lá na frente, vai pegar lá na frente. Então toda semana é porrada. Fala, cara, por que não teve lead essa semana? Por que não fechou o negócio? O que está acontecendo? De uma semana para outra ele fica louco. Você fala, caralho, tá fudendo o negócio. Peraí, esse barco vai afundar. Mas calma, é só uma semana. Mas é ali que você toma uma decisão que vai gerar um reflexo, que pode antecipar, né, um problema que às vezes vira um mês e meio, 2 meses, 3 meses, que eu já vivi no passado. Então acho que esse cuidado com o comercial e com o marketing, gerar valor, acho que é bem importante. Agora, indo para uma linha final já do nosso episódio aqui, mais falando do âmbito pessoal, assim. Como que você lida como empreendedor, tendo um time, tendo um negócio grande, com as instabilidades do negócio? Eu quero dizer assim, cara, como é que você lida com os altos e baixos, com o medo de fracassar, com o erro em si, com a possibilidade de ter uma virada de mercado? Como é que é a tua forma de lidar com os problemas maiores do dia a dia? Legal, boa pergunta. Cara, a primeira coisa que eu faço é o seguinte, é natural todo empreendedor ter medo. E às vezes mesmo quando o negócio está bom, ele, cara, puta, fudeu, vou fracassar agora. Principalmente quando acontece de um cliente dar um feedback horrível, um cliente cancelar, pedir o dinheiro de volta e tal.
A primeira coisa que eu aprendi a fazer é me apegar ao número que eu tenho hoje. Então, cara, dá aquela baixada, eu falo, peraí, deixa eu olhar para o caixa da empresa. Então, se você está com caixa legal na empresa, se você formou caixa e se teu número mês a mês, né, ele está condizente, ele está crescendo, sabe? Você olha para teus números e você fala, peraí, é só o meu pensamento aqui, porque o nosso cérebro ele sempre pensa, né, muito mais coisas do que de fato acontece. Tem até um dado que enfatiza isso, que 80%, 85% para ser mais exato, das coisas que você pensa nunca irão acontecer, tá? Então isso é um dado legal para o empreendedor. Então tudo aquilo que você está pensando, você tem que ter formas de sair daquela armadilha, que eu costumo dizer que é o ciclo, né? É como se fosse um tsunami, assim, sabe? Começa e vai destruindo tudo até que ele não para. Então você tem que interromper aquela porra daquele tsunami que são pensamentos. Então 85% não vai acontecer, ok, eu vou lá e me apego aos números, esse é o primeiro ponto. Segundo, que eu acho que eu tenho conseguido fazer isso com uma certa frequência, e a gente oscila um pouquinho, é focar naquilo que é mais importante do negócio. Tem um livro chamado A Única Coisa, que ele bate bastante. Ele fala, cara, não são várias coisas importantes, tem uma única coisa que, se bem feita, vai resultar naquilo que você mais quer. Tá? Geralmente a gente quer faturar mais, quer mais lucro, quer mais receita. Então o que eu cuido principalmente é cuidar da equipe, né? O líder não tem que fazer quase nada, o líder ele tem que de fato... o Simon Sinek tem uma frase bacana que líderes não cuidam de resultados, eles cuidam de pessoas e pessoas cuidam de resultados. Então você não tem que cuidar, né? Eles lideram de fato. Então cuida dos teus liderados ali, né? Se preocupa sempre em fazer aquela pergunta, cara, como é que eu posso te ajudar? Sabe? E aí se você faz sempre isso, eles vão gerar demanda para você e você se preocupa com aquilo que é mais importante. Então, no meu caso agora, num processo de transição, eu diria, eu estou participando cada vez menos do operacional e indo mais para aquilo que mais gera resultado. O que gera mais resultado? Estratégico, basicamente, é a parte de marketing. Eu tenho que estar o tempo todo fuçando, testando, validando para que o negócio continue crescendo e olhar menos para as funções operacionais. Tipo, deu um probleminha hoje lá no marketing de um cliente e tal, eu não vou entrar naquilo. Tem que passar para o liderado, não pode tomar nem um minuto do seu nem um minuto do meu tempo. O estratégico tem que estar na frente sempre, porque se eu fizer vender, é um pensamento meio foda, assim, mas se eu vender mais, aquele problema ele vai virar muito pequenininho, sabe? Agora, se eu me ater a ele, eu deixo de vender, deixo de fazer o estratégico, daqui a pouco aquele cliente eu perco, e aí a hora que eu vou voltar para o comercial, eu já criei um buraco. E aí fudeu o negócio. Você tem que ter a segurança, você tem a segurança que quem está fazendo lá vai tratar aquele problema bem. Senão você nunca vai ter a segurança 100%, eu diria. Você, ainda mais quem é muito centralizador, como eu, que sempre gostei de centralizar, você tem que tentar não ver, assim, sabe? Você tenta não ver e depois fala com o liderado. É porque no momento o problema sempre é maior do que de fato ele é. Então, costumo dizer assim, cara, não senta no problema, não senta nele. Deixa ele de ladinho e volta para depois de um dia, 2 dias, que foi uma coisa que eu aprendi também com o meu guru lá, que ele falava, cara, vamos conversar sobre isso daqui 2 dias porque vai mudar teus pensamentos. Então, olha para o problema daqui 2 dias, sabe? Tenta focar na solução e tal, desfoca dele naquele momento porque ele nunca é tão grande quanto parece. Faz sentido. O que você acha que diferencia um empreendedor bem-sucedido? Quais são as características do empreendedor que ele tenta e não, parece que não estoura em nada, assim, né? Porque parece, né, que, digo assim, minha geração, vou dizer, quem tem menos de 30 anos hoje, parece que começa muita coisa e acaba não fazendo nada grande, acaba não fazendo nada, assim, cara, para deixar um legado, né? Então, o que você considera que são as características que diferenciam o cara que dá resultado, que cresce, do cara que, não, esse cara aqui, puta, ou muda ou esse que vai ficar rodando em círculos com o tempo? Cara, primeiro o imediatismo, né? O imediatismo é foda, a gente tá vivendo um momento em que todo mundo quer as coisas muito rápidas, né? O que reforça o imediatismo é a falta da disciplina. Então, lá na empresa a gente tem 3 pilares que eu bato muito, que é, primeiro, transparência total, né? Que é ética, e transparência não é só em deixar tudo aberto para as pessoas, mas é agir com base naquilo que você de fato fala, né, que faz, e a forma como você costuma dizer na sua roda de amigos, você fala para tua mulher que você é um cara certo e tal, você fala, né, para as pessoas, então agir desta forma, ser muito transparente, né? E isso envolve assim, tipo, cara, não agimos certo com tal pessoa, ou não entregamos o serviço para o cliente, devolve o dinheiro para ele, não arrumar brigas, sabe? Eu acho que tem que escolher bem as suas guerras, acho que isso faz muita diferença, porque você tem que dormir em paz. Isso é o primeiro ponto. Segundo, disciplina pra caralho. Tem que ter disciplina e tem que ter busca de conhecimento conjunto com a disciplina. Porque a disciplina sem conhecimento, ou seja, uma disciplina não inteligente, ela não vai te levar para lugar nenhum. Então, na minha cabeça, assim, cara, quando você consome de conteúdo diferente e você traz para sua vida coisa nova todo dia. Não trago nada, leio um livro, sei lá, a cada 3 meses, também não consumo porra nenhuma de podcast, não busco mentoria. Você tá fodido, você vai ficar naquela mesmice que você já tem. Então, você tem que buscar muito conhecimento, muito mais do que você acha que você busca hoje, porque senão você não vai conseguir conectar um ponto com o outro. Que é uma coisa que eu aprendi, assim, que levou muito tempo para entender.
que tudo que você está fazendo hoje, eu diria assim, na minha cabeça, que faz toda a diferença, hoje eu colocaria tranquilamente, daqui a um ano você vai estar colhendo resultado. Então pega assim, o último mês, né? Eu já brinquei muito com algumas pessoas, falo, o que você fez no último mês? Fala aí, você leu algum livro? Né? Já peguei amigos assim, falei, não li livro nenhum. Tá, mas me fala alguma coisa que você fez esse mês. Cara, não fiz porra nenhuma, velho, só engordei, fiquei em casa, né? Toquei meu negócio. Legal, cara, você vai colher isso aí daqui a um ano. Então assim, batata. E eu vi isso acontecer comigo quando eu, focava pra caramba, leitura, depois de um ano, eu olhei pra trás e falei, puta que pariu, tô colhendo, sabe? Tô colhendo aquilo que eu plantei. Então eu tento estar o tempo todo plantando porque eu tenho medo de não colher nada daqui a um ano. Muito bom. Você tem um livro favorito? Cara, acho que do Rei Dalio, né? Certeza. Rei Dalio, Princípios. Princípios. O Principles do Rei Dalio, certeza que é um dos maiores ensinamentos. Você lembra, assim, alguma coisa específica do Rei Dalio, assim, ou... Tem tantas coisas que são bacanas dele, mas acho que algumas que me marcaram bastante, assim, uma delas foi principalmente ele falar sobre que as pessoas, elas sempre vão se preocupar, né? Principalmente funcionários e tal, mais com eles mesmos, mas ele falava isso não de forma pejorativa, ele dizia, é natural que as pessoas vão se preocupar, como se ele estivesse falando para mim, Guilherme, elas vão se preocupar mais com elas mesmas porque é o individualismo saudável, né? Então não pense você que as pessoas estão preocupadas com o teu estratégico, que se der errado, no final elas vão passar a mão na tua cabeça e vão dizer, puxa, pois é, paga só metade do meu salário e tal, isso não existe. Então ele dizia, você, cara, que é o CEO da empresa, você tem que botar a faca no dente e fazer a parada acontecer e puxar a galera. Não fica esperando que os teus funcionários sejam super, ultra dedicados mais que você. É você quem tem que dar as ordens do negócio porque os caras estão pensando no deles, sabe? Se tiver que tirar o deles da reta, eles vão tirar. Então o Rei Dalio é um puta professor, assim, tem muita coisa, muito ensinamento. Ele é um cara que fala muitas verdades, assim. E vai contra, às vezes, um senso comum meio romantizado, assim, dos negócios, né? Romantismo total do empreendedorismo, né? Romantismo total. Boa. Se você pudesse colocar, assim, uma frase, ou uma das suas teorias, num outdoor, para o mundo inteiro ver, você tem alguma coisa que vem à mente, assim, cara, isso aqui eu preciso que todo mundo saiba, é uma coisa que mudou minha vida? Cara, eu acho que, eu diria que quando você acha que, deixa eu colocar num contexto melhor, eu não consigo colocar exatamente uma frase tão curta, né? Mas eu diria assim, cara... Pega um outdoor maior. A gente sempre acha que é capaz de fazer mais do que de fato a gente é. Esse cálculo da nossa capacidade, ele geralmente é muito superestimado, assim, sabe? Então eu diria assim, é uma linha muito tênue entre você ser extremamente, mas então você é pessimista. Não sou pessimista, eu vivo numa linha entre o otimista e o pessimista, que seria um pouco mais do realista, mas o realista é meu autorrealismo, assim, sabe? Então, o que eu quero dizer com isso? Cara, se você se comparar com outras pessoas, se você olhar para a comparação de, o cara tem um Instagram com 10 mil seguidores, não sei o quê, você sempre vai cair numa armadilha absurda e aquilo te consome pra caralho. Então se compare com você mesmo. Você pega assim, cara, qual o resultado que eu já tive até aqui? Para dar um exemplo simples. Sempre ganhei, ano passado eu ganhei o ano inteiro R$1.500. Esse ano eu quero ganhar 5 mil. Esquece essa porra, velho. Sabe? Vai brigar pelo 2, para depois o 2,5, sabe? Ler 2, 3 livros e tal, para dar mais um passo e tal. Eu acho que esse efeito que nós temos na sociedade de crescer muito rápido, esse processo disruptivo de todo mundo ficar melhorado da noite pro dia, é uma puta de uma balela, são as putas exceções que conseguem fazer isso, que são pessoas, né, que tem que separar de lado e fazer tem um efeito negativo tremendo na sociedade. Tem que fazer, cara, como é que fala? Escultura desses caras, porque os caras são sinistros. Mas os caras representam 0 ponto alguma coisa e faz mal, isso infla a sociedade, parece que, todo mundo tem que ser assim, então esquece isso. Se compara com você mesmo, talvez isso seja uma frase, se compara com você mesmo antes que seja tarde demais. Muito bom. Tá aí uma frase. Galera, deixa nos comentários aqui a principal aprendizado desse episódio. Esse aqui é o primeiro de muitos que a gente vai fazer com empreendedores raiz, com empreendedores que estão nas trincheiras, não esses empreendedores de palco aí que só falam e não fazem nada. Eu queria agradecer muito o Gui pelo teu tempo. Obrigado, irmão. Tamo junto. E rapidamente, deixa seus contatos da TreeMind, o que se puder compartilhar com a galera. Show. TreeMind, então, 3 numérico, né? Mind, treemind.com.br. Me acha também nas redes sociais como Guilherme_TreeMind. E TreeMind, em qualquer lugar que você pegar, que você colocar, inclusive no Google, a gente está sempre em primeiro lugar lá, porque lá é casa de ferro, casa de ferreiro, espeto de ferro. Essa frase poderia estar no outdoor essa também. É muito clássica, né? Eu não quis falar. Galera, para você que ainda não curtiu aqui o vídeo, agora é a hora, curte lá. Compartilha com alguém que teve algum aprendizado que você vai conseguir levar desse episódio. Compartilha com aquela pessoa que você sabe que vai tirar algum benefício disso aqui também. E se inscreve no canal. E até a próxima. Valeu! Valeu!